Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos aqui para falar de um tema que particularmente eu gosto muito, que é a segurança. E para isso, sempre comigo, Fernandinha. E aí, Fernandinha? Champs, e aí, galera, bora falar desse tema assim, né? Eu não sou uma grande, né? Eu deixo meu CPF na farmácia, como a gente já viu em outros episódios, né? Já temos isso aí. Mas é isso, bora falar sobre isso, que é o tema massa, que eu acho que vai agregar pra muita gente. Bora lá, vamos ser mais seguros, né, gente? Dependendo do desconto, né? Dependendo do desconto, sabe? Né? Cinquentinha ali. Talvez nossos convidados discordem um pouco. Então, para essa conversa de hoje, estamos aqui também com... Temos 3 Pedros hoje aqui na sala, o Pedro realizando a nossa gravação, mas temos também aqui o Pedro Dantas com a gente, figurinha repetida. Opa, e aí, pessoal? Beleza? Caio de volta outra vez, como o Champa disse, figurinha repetida, e eu me lembro bem desse episódio da farmácia, viu, Fernandinha? Às vezes ainda acordo no meio da noite e falo, Fernandinha, não! Aí eu vejo, era só um sonho, assim. Bom, mas estou aqui para poder compor essa bancada maravilhosa, agradeço pelo convite, sempre um prazer. Eu não tinha comentado direito, né? Mas vamos falar de segurança pessoal, online, coisas que a gente deve se preocupar. Para isso também estamos aqui com o Pedro Magno. E aí, Pedro, bom? E aí, galera, beleza? Primeira vez aqui no podcast, feliz com o convite. Espero poder contribuir aí com a conversa. Aqui na DTI a gente tem tratado bastante desse tema com os nossos usuários internos, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso que é tão importante. É isso aí. E, para trazer essa visão aí pra gente também, estamos aqui com o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, galera, beleza? Muito feliz de estar aqui de novo, né? Estive aqui em outro episódio sobre segurança. E esse assunto é muito, muito interessante, assim. Uma das coisas que eu leio bastante sobre segurança é que eles falam que o profissional de segurança ele tem que ser uma pessoa com uma grande empatia pelas outras pessoas, né? Para ele, que ele tem que sentir que as outras pessoas não estão sendo prejudicadas ali com os ataques, né? Com o crime digital. E aí esse episódio é muito importante para mim, assim, porque acho importante a gente estar conscientizando as pessoas sobre isso. Com certeza. Então, para iniciar a nossa conversa, eu acho que a primeira coisa que vem em mente quando a gente vai falar de segurança pessoal e de como se proteger são as senhas, né? Como ter senhas fortes, o que eu devo me preocupar ao criar uma senha, onde eu guardo essa senha. Champs, pelo amor de Deus, eu escrevo num diário e guardo ele no meu armário e tranco com a chave, e aí eu tranco a chave em uma outra gaveta. O que eu faço para proteger as minhas senhas, né? Então, quem que pode começar falando para a gente quais que seriam aí boas práticas para a gente lidar com as nossas senhas? Falando um pouco sobre o old school, então, eu concordo que papel não pode ser hackeado, viu, Champa? Então, talvez não seja a pior das ideias deixar suas senhas realmente anotadas em um lugar onde ninguém mais tem acesso. Você precisa entender que, se o seu diário vazar, todas as suas senhas vão vazar com eles, é inevitável. Mas já que a gente falou sobre um lugar para armazenar todas as suas senhas, a gente vai, consequentemente, chegar no papo do Vault, né? O cofre de senhas. O Lucas já fez até uma apresentação sobre isso na guilda, né? Vai ter mais propriedade para poder falar do que eu, mas é uma excelente opção poder você começar a utilizar um cofre de senhas. Para início de conversa, você não precisa de criar as suas próprias senhas e correr o risco delas serem fracas. O próprio cofre cria elas para você. Então, ele vai armazenar todas e você só precisa de guardar na cabeça uma delas, que é a senha para acessar o próprio cofre, né? E aí, Lucas, o que você acha dessa ideia? Exatamente, eu ia comentar justamente sobre isso, né? Os cofres de senha, eles são assim, uma ferramenta poderosa, justamente pelo que você falou, né? É muito difícil assim, a gente criar uma senha que ela é forte e, ao mesmo tempo, memorizável, né? Não é uma tarefa tão fácil assim. Sendo que a recomendação é que você tenha diferentes senhas para diferentes lugares, né? Existe até uma discussão, assim, falando sobre um pouco do porquê que nossas políticas de senha hoje, que exigem caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas, elas são contra a acessibilidade, né? Tem um cálculo, assim, matemático que vai tipo, relacionar o tamanho da senha ali, né, com a complexidade de um software ali de brute force de descobrir qual que é essa senha. E a gente vê que senhas que são, por exemplo, conjuntos de, por exemplo, 4 ou 5 palavras, palavras minúsculas mesmo, sem caracteres especiais, são muito mais fortes que senhas que tem ali
todos os caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, números, e que são menores ali, de 10 caracteres, por exemplo. Então, assim, né, existe essa discussão, né, para melhorar essas políticas de senha, mas enquanto isso não acontece, né, o cofre de senhas, ele é uma ferramenta fantástica aí para que ele vai criar essas senhas fortes, né, e vai armazenar ali para cada site, né. Os nossos navegadores já fazem isso, né, mas acaba que esses cofres de senha, eles podem juntar essas senhas em vários dispositivos, né? Você ter esse acesso em vários lugares diferentes. Então, de fato. Além de serem mais seguros, né? Já que os navegadores não são software dedicados para isso. O Chrome, por exemplo, ele Com utiliza certeza. a própria autenticação do Windows para poder fazer essa criptografia das senhas, né? Então, assim, desde que você esteja autenticado no Windows ou consiga recuperar de dentro do próprio Windows, né? Aquele app data lá, a pasta do Chrome, mais cedo ou mais tarde você vai acabar conseguindo quebrar as senhas ali e ver elas com relativa facilidade. Justamente, justamente. Mas fazendo um lado mais do contra aqui dos vaults, né? A gente armazenar todas as nossas senhas no mesmo lugar e dependendo de uma senha para acessar o vault, não seria uma vulnerabilidade ali, um risco que a gente está correndo? Assim, eu tenho receio disso, não costumo usar os vaults, mas queria ver a opinião de vocês também. Existe uma relação de risco e consequência mesmo, Champa. A gente ganha muita força no momento que a gente decide utilizar os cofres, porque a gente não precisa mais criar nossas próprias senhas. Então a gente ganha muita força naquelas senhas, porque o Vault vai criar uma senha que ele sabe que ela é forte em relação à criptografia. Mas de fato, você tem toda a razão. Você ainda tem o mesmo ponto do caderninho, né, que fica guardado no armário. Se a sua senha do Vault vazar, você vai ter todas as suas senhas consequentemente vazadas, né? Claro que cada um desses cofres vai optar por uma maneira de implementar o software que vai pensar em relação a isso, né? Ele também visa a proteção do próprio usuário. Talvez você tenha que ter um MFA ou às vezes até mais de um, às vezes não 2FA, né? O MFA mais de um fator, e-mail celular e digital, sei lá, biometria facial, alguma coisa nesse sentido, para poder ter a certeza de que realmente é você que está acessando. E vai adicionando etapas de segurança em cima daquilo dali. Mas, concordo, ainda existe um lado que pode ser pejorativo nesse quesito. Mas assim, me parece, né, que mesmo tendo essa desvantagem, ainda é muito mais vantajoso, né? Com certeza, do que eu acho que a grande parte da população faz, que é ter uma senha única, ou ter uma senha fraca, ou inventar uma senha que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome Assim, do cachorro. o nome do cachorro misturado Data com a de data do nascimento. casamento, entendeu? Esse tipo de coisa. Data de nascimento, casamento, aniversário de filho, primo, irmão. Eu tenho certeza que metade das pessoas que estão ouvindo o podcast nesse momento estão pensando, nossa, Jesus amado. Aquela minha senha ali. Aquela minha senha. Como é que ele sabe? Uma outra vantagem do cofre também é que hoje acaba que a gente tem muitos sistemas, uma questão polêmica, mas tem muitos sistemas que exigem a troca recorrente da senha, né? E fica muito difícil você gerir a cada mês uma senha nova complexa, né? Então o cofre ajuda bastante nisso aí também, para você estar sempre com uma senha nova confiável, né? E não ficar só variando entre 3 ali que são muito parecidas e que, na verdade, vai ser uma vulnerabilidade e não um acesso mais seguro, né? E para esse problema que o Champs comentou, o Dantas trouxe muito bem aí, né? Que a senha já faz um tempo que só ela não é algo muito seguro, né? A gente tem que sempre complementar com outras formas de validar esse acesso, né? E as formas de autenticação estão ficando cada vez mais arrojadas, né? Começou ali com SMS, hoje a gente já tem os aplicativos, o acesso ao aplicativo tem uma outra validação, então é a validação para você fazer a validação. Reconhecimento facial também está sendo cada vez mais usado e existem conversas até sobre padrões comportamentais do usuário, né? Que são conversas que iniciam visando o caminho de, quem sabe, um dia não termos mais senhas, né? Porque a senha em si passa a ficar difícil de ser gerida. Então, são várias possibilidades aí para tornar mais complexo uma pessoa maliciosa alcançar as suas credenciais, vamos dizer assim. Mas e aí, nesse cenário aí de não termos mais senhas? Conta aí mais um pouquinho sobre Aí, isso. finalmente, os designers e o pessoal da segurança vão parar de brigar, entendeu? Eles vão chegar a um campo comum ali. Um argumento muito bom que eles usam para dizer que é importante isso também é justamente ser mais user-friendly, né? Porque essa necessidade de complexidade de senhas que visa inicialmente trazer mais segurança, às vezes vira uma vulnerabilidade se o usuário não souber
lidar com isso. Então, a gente já tem hoje plataformas que estão indo para esse caminho, né? Tem uma chamada Prove, inclusive, que eles se auto-intitulam uma plataforma sem senha, né? Passwordless. Então, são autenticações usando biometria, reconhecimento facial, em que eles entendem que isso é mais seguro do que a própria senha, porque é mais difícil. Aí eu não vou saber a parte técnica de como que uma biometria é lida por um sistema, mas é mais difícil de replicar do que uma senha que pode vazar, independente da ferramenta que você usa. Então, isso vai ficando mais acessível à medida que os celulares, os dispositivos vai ficar cada vez mais comum. Você tem um leitor de biometria, hoje não são todos que têm, reconhecimento facial também. Então, à medida que essas formas de identificar uma pessoa ficar mais popular, mais acessível, a senha vai tender a perder sua relevância, né? Hoje a gente já tem vários sistemas que fazem reconhecimento facial, não é algo de outro mundo, né? A gente tem o gov.br, que a maioria das pessoas tem cadastrado sua face lá, locadoras de carro que já fazem autenticação na hora de tirar o carro autonomamente pelo reconhecimento facial. Então é algo que está ficando cada vez mais acessível. Não, é muito legal essa discussão mesmo, porque, né, na tendência de evolução da tecnologia aí, a gente tem cada vez mais recursos computacionais para hackear mais facilmente uma senha, né, ou para exigir mais da segurança aí na senha dos softwares, né? Então, realmente é uma discussão que eu acho que tem muito a evoluir pela frente aí, né, a parte das senhas. E, particularmente, né, falando aí de como eu armazeno minhas senhas, que foi uma dica do próprio Dantas na época que a gente discutiu lá atrás sobre essa parte de senhas e tal. Recentemente eu fiz um algoritmo, né? Fiz, assim, né? O ChatGPT escreveu tudo para mim, mas eu conversei com ele e ele fez um algoritmo para mim que agora eu possuo um executável na minha máquina em que eu consigo acessá-lo, entrar com ali um input, por exemplo, o nome de um site, se eu quiser, e ele gera para mim uma senha forte com os critérios que eu defini, com um algoritmo semi-aleatório, né? Porque, tipo assim, ele vai gerar sempre a mesma senha para o mesmo input, mas ele vai gerar uma senha com os critérios mínimos que eu defini para ser forte o suficiente, né? E agora eu tô me expondo, né, pro Brasil inteiro, num podcast. Só não fala a palavra-chave lá do algoritmo. Mas assim, por que você acha que isso aí é mais seguro, por exemplo, que usar um Bitwarden, por exemplo? Eu tenho o Bitwarden no meu celular, no meu computador, e eu uso ele. Por que isso é mais seguro, esse algoritmo aí que você fez, que tem um S0 na sua máquina? Porque para a pessoa hackear as minhas senhas, ela vai ter que ter acesso à minha máquina, porque não está na nuvem esse algoritmo, e aí ter acesso ao EXE, saber a senha que eu coloquei para acessar o programa, saber como eu uso para gerar as minhas senhas de cada site, né? Porque eu posso ter dado qualquer input para ele lá, né? E para conseguir me hackear, né? Ou para descobrir minha senha de alguma forma. E talvez num vault da vida, assim como qualquer outro software, ele também está suscetível a um ataque. E até por ser um software que armazena senhas, ele pode ser até mais visado como algo que os hackers vão ter interesse em atacar, né? Então eu estou correndo dessa possibilidade, por mais que eu sei que eles vão investir muito em segurança, né? Não estou correndo esse risco. Entendi. Mas eu fiquei com preguiça e não troquei minha senha em todos os meus cadastros. Eu só criei o algoritmo ainda. Então nem tentem me hackear, por favor. Mas eu fiquei assim numa dúvida quando você fala sobre biometria, que, né, assim, contando minha experiência aqui quando eu fui no carnaval, tinham várias pessoas falando sobre: gente, vamos nos proteger mais no carnaval, sigam esses passos, vamos, né, tirar os aplicativos do banco, do celular, ou colocar numa pasta segura e tudo mais. E eu fui fazendo várias coisas assim nesse sentido, né? Eu coloquei meus aplicativos numa pasta segura, que tem uma senha e tudo mais, mas eu fiquei com muita dúvida em relação a esse acesso via biometria, né? Via a minha digital. Se era mais seguro eu deixar tudo acessado via a minha digital, que alguém, na hora que me roubasse, poderia simplesmente falar assim, sei lá, coloca o dedo aqui, né? Ou se era melhor eu tirar a minha digital. E no final das contas eu acabei tirando, mas fiquei nessa dúvida.
Queria ouvir de vocês, assim, o que é as melhores práticas? Assim, nesse caso específico, eu diria que a melhor prática é você ajustar o seu limite de Pix lá no próprio banco, tá? Sim, isso É era uma isso função era uma dele, outra assim. coisa. Isso era um dos passo a passo desses, assim, era ajustar o limite de Pix. Mas tô dizendo assim, né? Uma das coisas era essa, mas Em relação à biometria, aí, eu acho extremamente segura. Eu prefiro em relação ao PIN ou à senha, principalmente para acessar aplicativos de banco, especialmente se você não utilizar o seu dedão. Pega um dedo do meio do pé, que ninguém vai desconfiar. Não, brincadeira. meu Deus. Por um momento achei Brincadeiras à parte, a biometria, você entra num campo não definido, né, para poder adivinhar. Então, como o Pedro disse lá, que era muito mais difícil você determinar qual que seria a imitação da biometria, você entra num campo não definido, né? As linhas que elas percorrem o dedo, esqueci o nome Não, técnico sim, agora. pra você realmente descobrir é impossível, mas assim, impossível, mas pro exato. cara chegar lá e falar assim, coloca seu dedo aqui, Ele ou pode então chegar assim, lá e falar, sei lá, coloca põe... sua senha aí, né? E aí? poderia também, né? Mas assim, é porque Aí a vai dar senha é na mais, mesma. mais lento, né? Sei lá. Eu ia ter que ficar lá digitando, aí eu podia errar 3 vezes, entendeu? Tipo assim, Assim, fugindo um assim? pouco do assunto, mas uma arma na sua direção, você fica muito rápido, sabe? Você fica muito rápido. Mas brincadeiras à parte, Fernandinha, eu sempre opto pela biometria, tá? Eu acho que, no geral, é um padrão mais seguro, mais tranquilo, mais fácil e acessível também, mais rápido, sim. né? A gente já tinha comentado na guilda mesmo que o ideal mesmo seria ter os aplicativos de banco, por exemplo, em um celular que fica em casa e um outro celular para você usar no dia a dia sem essa possibilidade, Isso aí, né? com até um sistema operacional específico para aquele aparelho, né? Sim, só que assim, Isso talvez- é zero, né? A usabilidade disso é nula, né? Assim. A gente sabe que não vai acontecer, É. né? Infelizmente. O Pix tá aí pra gente fazer toda hora, né? Se você É, só faz da total. sua casa, Mas- aí fica complicado. Pois é, então tem uma troca aí da usabilidade, da segurança. É sempre uma discussão muito, muito boa essa da usabilidade e segurança. O Pedro mesmo trouxe o assunto de que, às vezes, exigir muitos fatores de autenticação, muitos critérios ali para você definir uma senha, te dificulta e, às vezes, torna até uma vulnerabilidade, porque você acaba criando uma senha mais fácil ou estando mais suscetível, né, a ter uma senha fraca. E eu acho que essa discussão vai no mesmo caminho, assim. A gente vai ter esse medo, né? Mas é muito difícil, né? Como é que a gente vai fazer? Eu acho que o ideal era a gente não ser assaltado, né? Assim, esse é o ideal, né? Mas assim, tem o Nubank mesmo, eles criou algumas estratégias, tipo assim, que você só... não sei muito bem, mas que era assim, se você tivesse conectado na rede da sua casa, aí o seu limite do Pix era maior. O horário Senão, também, né? De tinha umas madrugada, coisas assim, de noite, eu o acho que horário, esse o limite tipo de menor. coisa facilita para o usuário final de, poxa, não, eu sou uma pessoa leiga aqui, agora eu sei que eu tô mais seguro, porque quando eu tô na rede da minha casa, eu consigo fazer meus limites maiores e tal. Se eu tô na rua, eu tenho meu limite reduzido. Isso, para mim, é foi uma excelente funcionalidade, por exemplo, que eles liberaram, sabe? Sim. Relacionada a isso. Sim. A gente está falando aqui, né, retomando um pouquinho de recursos bem específicos e que trazem uma segurança maior, né? Mas se a gente pensar na maioria dos usuários, talvez tenha ações muito mais simples que as pessoas possam fazer para poder aumentar a segurança e reduzir essa vulnerabilidade, né? A gente começou a conversa falando aí sobre compartilhamento de senhas, né? A gente sabe que muitas vezes os malfeitores eles vão atrás das recompensas mais fáceis, né? Então eles não vão atrás do Champs, que tem um algoritmo ultra mega ali, feito pelo chat. Eles vão atrás da pessoa que compartilhou a senha com a família toda e que a mesma senha está sendo usada com pequenas variações para todas as ferramentas dela, né? Então, às vezes tem ações simples que a gente pode tomar para poder melhorar isso. A gente sabe, por exemplo, que hoje streaming é uma plataforma muito compartilhada, né? Então, se sua senha do streaming tem semelhança com outras senhas, isso aí já é algo bem sério, né? Porque o malfeitor pode descobrir a sua senha do streaming, começar a testar ela em diversas ferramentas e, com a ajuda aí de um programinha, ele pode conseguir mais fácil romper outros acessos mais importantes do que o seu Netflix. É o ataque de credential spoofing, né? Quando uma credencial de um lugar vaza, você vai pegar aquelas credenciais e tentar em outros lugares semelhantes. Exato. Uma hora vai entrar. Não ironicamente, eu entrei no meu plano família do Spotify outro dia e descobri que eu ganhei 2 irmãos indianos. Desde que o gosto musical seja bom, não tem problema. Né? E o Netflix também já foi usado no Vietnã.
Já aconteceu. Mas é bom, você introduziu um assunto interessante, né? Que é como ocorrem os ataques. E é interessante perceber que a maioria dos ataques vão vir por meio de engenharia social, né? A gente tem aquela visão do hacker, né? Que vai ter um super recurso computacional lá para hackear sua máquina e descobrir por meio super complexo. Mas geralmente isso vem de uma forma mais inofensiva, né? E alguém que entra em contato com você, uma ligação, alguma coisa para ganhar ali alguma informação para a pessoa conseguir fazer um ataque mais fácil e para você ficar vulnerável, né? Então, esse cuidado com a engenharia social é muito importante, né? Não, exatamente, né? O Pedro tocou nesse ponto importante, assim, né? A gente tem sempre aquela pessoa que manda a gente, não consegue hackear o Facebook pra mim, não consegue hackear o Twitter pra mim. Um Sendo que, clássico. tipo assim, a gente já imagina, né? Já tem esse estereótipo da pessoa que vai lá, vai quebrar a senha, né? Vai hackear o sistema. Sendo que esse tipo de ataque, assim, é extremamente complexo, não é fácil, sabe? Geralmente quem vai por esse meio de hackear o sistema em si são grupos mais estruturados, né? E a grande maioria dos ataques, não só né, a segurança digital, né, ou seja, individual, quanto também a segurança de empresas, ocorre por causa do phishing. É a mesma técnica assim, milenar, né, que é utilizada para a maioria desses ataques. Assim. Então, eu acho que, né, você falou de atitudes simples ali, né, que a gente pode fazer, né, que não seja, ter um celular só para mexer no banco, ter um gerenciador de senhas, é justamente estar ali esperto, né, nas conversas que a gente tem no nosso dia a dia, nas conversas que a gente tem na rua, né, alguém que chama a gente ali no WhatsApp, né, oferecendo algum serviço, oferecendo alguma coisa. Então, acho que estar atento a essas conversas, assim, eu acho que talvez seja a primeira ação e uma das mais efetivas, assim, que é onde a maioria dos ataques acontece, né? Então, tipo, uma coisa que eu acho que é comum aí de todo mundo, né? Não só que a gente que tá aqui falando, mas também que tá escutando aí, é a gente ter pelo menos um membro da família ali que já sofreu golpe, de alguém entrar no WhatsApp ali e pedir dinheiro para outros parentes ali. Acho que isso já virou comum, assim, né, no povo brasileiro, assim. E isso é um exemplo muito bom, assim, porque é muito comum. Geralmente eles são pessoas, às vezes, né, acho que, na verdade, já vi gente jovem, gente mais velha sofrendo esse tipo de ataque, né? E muitas vezes, né, as pessoas caem, mandam dinheiro, né? Então, é muito importante pensar nisso. Cara, você sabe que santo de casa não faz milagre, né? E casa de ferreiro espeta de pau. Meu pai teve o cartão dele clonado e jurou de pé junto diante de mim de que não tinha feito absolutamente nada de errado. Algum tempo depois, eu acabei descobrindo que quando ele foi, não lembro exatamente, acho que foi uma farmácia, vou usar farmácia em homenagem à Fernandinha. Por Quando ele motivo nenhum, vou escolher uma aleatório, farmácia como exemplo. completamente aleatório. Ele foi em uma farmácia e para poder ganhar um desconto, a pessoa do caixa pediu para ele para poder dar as informações do cartão. E ele enviou a foto frente e verso do cartão no WhatsApp da pessoa. Nossa! Então, Nossa. assim, olha o ponto que nós chegamos, né? Mas jura ele que não fez nada de errado, tá? Deve ter sido esses sistemas aí muito inseguros. Então, assim, depois disso a gente teve uma conversa séria lá em casa, que eu tenho certeza que não resolveu em nada. Mas eu fiz minha parte, né? Eu tentei. Minha mãe já caiu também num desses golpes de phishing em que o site se passa por outro site, né? No caso, por exemplo, Mercado Livre, lá você entra numa página idêntica ao do Mercado Livre, mas não é o Mercado Livre. E aí, esse tipo de golpe é muito comum, principalmente quando você vê, por exemplo, alguns anúncios muito baratos, muito chamativos assim na internet, ou você recebe um e-mail muito suspeito do tipo assim, cuidado, você não está protegido, clique aqui que eu vou te ajudar, ou alguma coisa do tipo. Então é sempre importante, né, o Lucas falou do phishing, estar atento aí, né, a esse tipo de abordagem que a gente recebe, né, e suspeitar mesmo, suspeitar. Mas é claro que eles sempre vão explorar, às vezes, de pessoas mais inocentes, mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe. E aí, infelizmente, né, Meu tio também já caiu numa dessa, da página do banco. Se é a página do banco fake, errada. Sim. E aí ele colocou a senha e aí ferrou, né? Assim, de perder dinheiro, tipo, em grandes quantidades e ter que ficar tentando
resolver A dor de esse tipo de cabeça coisa. enorme, né? É uma dor de cabeça gigante mesmo, né? Eu acho que essas coisas, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho. Esses sites, assim, como a gente, sei lá, vê que não estamos no site errado. Por exemplo, a HTTPS, que a gente tem que ficar atento. Ou Excelente pergunta. como fazer, né, para não cair nesses sites maliciosos e esquisitos. Primeiro a gente tem que garantir que, falando da parte do site agora, tá? O site precisa garantir que ele esteja limpo contra algumas vulnerabilidades específicas, como, por exemplo, Open Redirect ou Clickjacking, CSRF, que são vulnerabilidades específicas que realmente vão permitir as pessoas a se passarem por esse site, cada um em uma forma diferente. Mas, de fato, vai ser o site real, vai ser o site verdadeiro, só que vai ser alguém controlando por detrás, abreviando muito assim sobre as vulnerabilidades. Então, é responsabilidade do site garantir que ele esteja limpo contra essas vulnerabilidades, porque isso vai reduzir muito o potencial de ataque, né? Você não vai ter vulnerabilidades diretas a serem exploradas e permitir que as pessoas se passem por você de fato. Agora, quando a gente fala sobre o lado do usuário, para ele poder validar aquilo que ele está acessando, eu acho que, primeiro, você tem que usar um browser atualizado, tá? Então, use um navegador conhecido, de respeito. Ah, mas o Chrome come toda a minha memória. Eu sei, ele vai comer sua memória, seus dados, mais um tanto de coisa no seu computador. Mas pelo menos ele está bem atualizado, tem uma equipe grande por detrás ali, cheio de engenheiros de segurança, de analistas de sistemas, que estão fazendo um excelente trabalho nesse assunto. Então, utilize um browser atualizado porque ele vai ter ferramentas que são compatíveis com a data do mercado para poderem te ajudar com isso. Quando você tentar acessar um site que não tem um certificado seguro, por exemplo, ele vai te barrar. E ele vai avisar, olha, você está acessando um site que não é seguro, você tem certeza que você quer continuar? E aí você precisa ainda clicar assim, mais informações e aí sim continuar. Então, assim, é uma barreira que o próprio browser já adiciona. E o segundo, para mim, é validar o domínio. Olha o domínio que você está acessando. Desconfiou? Para de acessar. É melhor você ter que ligar para a empresa, pedir desculpas achando que foi um ataque, alguma coisa assim, do que realmente cair num ataque e aí a dor de cabeça vai ser muito maior. Então, assim, valida o domínio, aquela partezinha da URL lá, o início dela, né, que está escrito, valida com carinho ali, realmente é aquele site que você está querendo acessar? É a mesma coisa para os e-mails, né? A gente recebe e-mail às vezes de banco, né? Ou de sites conhecidos até, em que o domínio se passa por um domínio real e é importante validar esse domínio. Então, o que eu sempre faço é pegar o domínio de quem me enviou o e-mail, pesquisar na internet, ver se aquele é o domínio real mesmo daquele site, sabe? E muitas vezes eles fazem, por exemplo, trocar um I pelo L Um maiúsculo, L, exatamente. esse tipo de coisa. Até um domínio que parece ser super convincente, mas na prática não é real, sabe? É uma forma também. A questão do SMTP, você tem até um problema excedente aí, que de fato você pode alterar o remetente, né? Você pode colocar o remetente da forma como que você quiser. Você só não vai ter a validação da assinatura, né? Então, assim, se eu tiver um servidor SMTP, ou dependendo de como o servidor SMTP que eu quero atacar esteja configurado, eu consigo me passar por ele de fato. No sentido de que quando você receber o e-mail, você vai ver o domínio do seu e-mail mesmo, né? Por exemplo, a gente teve uns casos assim na DTI, inclusive, né? Não faz muito tempo. Eu não tô enganado disso não, né, Pedrão? Como é que foi esse caso aí? Foi uma abordagem bem clássica, né? Aquela que diz que tem imagens íntimas da pessoa, e foi exatamente o mesmo texto para vários usuários. A gente percebeu isso e era um número que estava crescendo. Estava realmente se passando pelo domínio da DTI, mas a gente conseguiu, no mesmo dia, recuperar e impedir essa ação, né? A gente conta com alguns recursos para poder bloquear o recebimento de e-mail dentro dos nossos endereços, mas também para poder atestar qual que é o domínio realmente autenticado da DTI, né? Então, é algo que nossos usuários são maduros o suficientes, ninguém caiu, vamos falar assim, mas foi um estresse. É desagradável, né? A gente recebeu um e-mail desse, e ainda mais com tantas semelhanças com a empresa, né? Parecia muito ser verdadeiro. Nossa sorte também é que a abordagem usada foi muito esdrúxula, né? Então, assim, ninguém achou que era verdade. Mas são muito comuns, né? E-mails que parecem muito realistas. Inclusive, geralmente se usam temáticas que estão em alta, né? Então, tá rolando Copa do Mundo, vai começar a chegar e-mail com o tema da Copa do Mundo. Temas que geralmente atraem muita atenção do usuário e que parece uma informação muito boa de se ter. Então,
esses temas bem populares e que está sempre mudando o tema da vez, né, são muito usados para poder gerar essa atração no conteúdo malicioso. De bancos são muito comuns, né? O Dantas até citou, liga para o banco, então, e confere. Até com isso a gente tem que tomar cuidado, porque são comuns números falsos, né? Que Sim. você liga, Sei. vou ligar para esse número que está no fundo do e-mail, e atende uma pessoa altamente treinada para te enganar, achando que você está falando com o banco. Então, saber qual que é o site oficial, buscar o telefone no site oficial e não no e-mail que você recebeu, são formas de validar, né? Trucar aquele comunicado que você recebeu e que está parecendo que você tem que interagir com ele muito rapidamente. Calma lá, respira e vai pelos canais que você sabe que são oficiais, né? Cara, você tocou num ponto essencial aí, que é o senso de urgência, né? O phishing, ele brinca muito com o senso de urgência. Então, você vê, por exemplo, que são sempre ofertas de um valor baixíssimo por um tempo limitado, né? O e-mail da DTI que a gente recebeu, você mesmo colocou, né? Tem informações íntimas aqui que eu vou expor elas. Então, você lida com o senso de urgência da pessoa. E outra coisa interessante no e-mail também é que hora nenhuma falava o seu nome pessoal, né? Ele remetia a você como você, né? Suas fotos, a pessoa. Então, assim, ele não dava nenhuma informação de fato, nenhuma evidência de fato, né? São só características que se acumulam para poder mostrar que realmente é um phishing. Eu já vi um ataque desse tipo que um amigo meu me reportou e perguntou se estava tudo bem, que era justamente desse tipo de, temos informações íntimas, não sei o quê, mas ele forneceu o nome, o e-mail e o CPF, eu acho, desse meu amigo. Coisa simples, né? Que são informações que Públicas. hoje em dia são praticamente públicas, com a quantidade de, sabe, cada vez que se fornece o seu CPF em algum lugar, esse lugar já tem muito mais informação sobre você do que você é capaz de imaginar. Ele tem um perfil completo sobre sua vida. Até farmácia hoje tem seu CPF. Aí, depois vocês ficam falando, me julgando aí, que eu ganho desconto. Meu CPF é público, gente, é isso. Depois vocês ficam me julgando. Mas o Pedro tocou num ponto interessante, que foi os recursos que a gente tem, às vezes, para se proteger em relação a esses ataques, como a gente se recuperou rápido. E eu ia tocar num ponto que a gente pode discutir tanto do lado pessoal, mas quanto do lado empresarial, digamos assim, também, que são os antivírus, né? Antigamente eu lembro que era muito mais comum a gente sempre ter um antivírus no nosso computador e era inimaginável você usar seu notebook, seu PC pessoal ali sem ter um antivírus instalado. Hoje em dia eu acho que eu tenho visto como algo mais comum as pessoas não usarem o antivírus, né? E aí eu queria entrar nessa discussão, né? Assim, o que vocês acham do antivírus? Agora que eu e o Pedro, a gente vai sair na mão aqui. Estamos aqui para isso. E eu queria estender a discussão também para o antivírus no celular, também, né? Que eu acho que é outra história, mas vai lá. Quem vai defender primeiro? Então, não, eu vou ser o advogado do antivírus aqui. Eu acho que assim, né, em primeiro lugar, a primeira crítica que a gente tem aos antivírus, né, como era algo muito utilizado, assim, e dava aquela impressão de que, pô, tô protegido, eu tenho aqui meu Avast aqui apitando, então tá ótimo, né, no Windows XP lá, lembra até dos barulhinhos até hoje. Se ele apita a cada Mas 5 minutos, alguma coisa ele tá fazendo, né? não, exatamente. E assim, né, de fato, os antivírus, eles não vão resolver os problemas, né, todos os problemas, assim. Eles são tecnologias, assim, tem empresas, né, por trás ali fazendo pesquisa, né, só que eles são limitados, né, eles não vão defender você de todo tipo de ataque, como nenhuma técnica, nada que você faça, uma coisa só vai proteger você de tudo, né. Então, assim, eu acho que teve esse momento de, né, que as pessoas começaram a perceber que, né, não bastava um antivírus, mas eu acho que, assim, ainda assim, querendo ou não, eles são ferramentas que têm evoluído ao longo dos anos, né, e eles trabalham, assim, né, os antivírus, eles têm várias técnicas que eles utilizam, né, para verificar ali se existem vírus no seu sistema, né, ali padrões de código, padrões de arquivos, né, suspeitos, heurísticas, né, tipo, comportamentos que são muito comuns, assim, de acontecer no seu computador, tipo, tem algum software aqui que está fazendo várias mudanças no registro do seu Windows. Isso pode ser provavelmente um vírus, sabe? Tem um programa aqui que está escutando só as teclas do teclado, assim, usando o hooks lá da API do Windows. Então, tipo assim, o antivírus ele vai lá, vai pegar essas atividades maliciosas e vai reportar, né? Então, assim,
Ele vai resolver seus problemas de segurança? Não. Mas eu acho que, assim, ele é uma proteção que eu acho que vale a pena de ter, assim, sim. Claro que, né, como todos, até como o próprio cofre de senhas, né, tem que ser feita uma pesquisa, né, quando você vai escolher um antivírus ali, que a gente tem também ali empresas maliciosas que vão estar coletando seus dados ali com antivírus, né, ou vai vender um antivírus, na verdade, vem com outros produtos por trás. Então, assim, tem que ser um uso crítico, né, dessa ferramenta, mas eu acho que pode ser útil. Uhum. Bom, então peraí que eu vou falar do outro lado aqui agora. Cara, eu sou contra a utilização de antivírus. Se você quiser utilizar, tudo bem, eu não vou ficar bravo com você, não. Mas eu sou a favor de que nenhum antivírus ele vai ser o suficiente para um usuário desatento. Um usuário, quando ele quer fazer, né, eu vou evitar o uso de palavras esdrúxulas para não ter que colocar mais 18 aqui, mas quando ele quer fazer o erro proposital dele, ele vai fazer. Ele vai entrar num site que ele não tem garantia nenhuma, ele vai baixar um arquivo, ele vai executar um arquivo, e por mais que o antivírus esteja atualizado, sempre vai ter um vírus mais atualizado ainda que vai ter formas de obfuscar, né, de conseguir dar um bypass ali pela validação do antivírus, vai executar no boot, vai executar antes da própria ação do antivírus, vai se despistar de alguma forma, vai jogar um decoy enquanto muda o regedit ali por outro lado. Então, assim, os vírus sempre vão ficar bem espertos e, para mim, não existe antivírus que consiga acompanhar a mutabilidade do vírus. Não à toa, ele é chamado de vírus, né? Parando para pensar nesse lado. E assim, os antivírus, a gente até brincou aqui, né? Os antivírus às vezes são vírus. E de fato são. A gente tem histórias como do McAfee, por exemplo, que ele foi usado pelo próprio governo para poder espionar aquelas máquinas que tinham ele instalado, né? Então, assim, fica aí no seu trade-off, né? Fica na sua própria avaliação, coloca na balança aí. O que você prefere, né? Você acha que você tem competência para poder utilizar? Eu, particularmente, Pedro, não me bate, por favor. Por favor. Eu, particularmente, não utilizo o antivírus aqui, mas eu tenho uma justificativa que é porque ele não me deixa executar os programas de segurança, a qual eu uso diariamente para poder trabalhar. Então, ele identifica como vírus, porque realmente são programas agressivos, que rodam scans, que abrem portas de rede, que executam scripts maliciosos, mas é tudo proposital, é parte do trabalho. Então, eu não uso no trabalho por causa disso, e em casa, no pessoal, eu uso o Windows Defender. Eu deixo ele ativado, atualizado, e eu acho que é suficiente. Eu tenho uma boa noção de navegabilidade. Mas, claro, para pessoas mais leigas, pode valer a pena. Eu só fico pensando que realmente, assim, né, pra você, talvez, né, que já tem muito mais experiência, eu entendo e eu consigo entender o seu ponto, assim. Mas aí eu fico falando, às vezes, assim, né, minha mãe, minha tia, meu tio, que não tem a menor ideia, que vai lá e clica em qualquer coisa. Sei lá, talvez um antivírus ali pode proteger alguma coisa. Né? Perfeitamente, aí eu concordo plenamente. Assim, eu também sou do time Windows Defender. Eu acho que ele, sim, evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje em dia ele faz um bom trabalho ali. E a melhor segurança vai ser a do usuário ali, né? Aliás, a maior vulnerabilidade de segurança são os usuários, né? São as pessoas errando, né? Uhum. Então não tem antivírus mesmo que nos proteja disso. Acho que o principal é ficar atento. O antivírus ele vem num segundo momento para caso a gente cometa algum deslize, né? E aí, né, como a Fernandinha falou, para pessoas que estão mais suscetíveis a isso pode ser uma boa. Mas para a gente que já tem algum nível de conhecimento ali, um nível de atenção maior, eu acho que nem tem tanta necessidade assim de ter um software especialmente para isso. Mas talvez a nível empresarial essa visão seja um pouco diferente, né? Queria ver do Pedro aí. Sim, só comentando também sobre o nível pessoal, acho que hoje o antivírus no computador de casa ele talvez seja menos usado porque a gente tem plataformas, né, que oferecem serviços de qualidade a preços mais acessíveis em um volume maior, vamos dizer, do que há 15, 20 anos atrás, em que todo mundo tinha um jogo craqueado ali, baixava uma música de uma plataforma não oficial. Então hoje com esses... Site para assistir filme era google.com, né? Exato, torrent ali rolava solto. Então hoje streamings, plataformas de áudio, a Steam aí com os jogos, né? Então reduz vamos falar assim, aumenta a segurança e reduz a necessidade de você baixar algo de uma fonte não confiável, né? Ainda assim, até a pirataria hoje é mais user-friendly, né? Longe de mim usar pirataria. Então, mas para aqueles usuários que às vezes não joga ou não tem tanta afinidade, o antivírus ainda é uma ferramenta boa assim, para poder evitar. A nível corporativo,
A gente faz esse juízo de valor aí que o Dantas citou e acaba que, corporativamente falando, a gente tem muito a perder quando a gente não usa ferramentas de segurança, né? Então, a gente acaba tendo que usar de recursos que a gente sabe que tem seus problemas, mas que a gente entende que eleva o nível de segurança. Então, o antivírus ele é bem importante nesse sentido, e atualmente a gente não trabalha apenas com o antivírus, anti-malware em si. A gente trabalha com ferramentas que uma complementa a outra, né? Então, a gente tem o nosso famoso Sophos aí, que faz tudo isso que o Dantas citou, exige bastante ali do computador, então o usuário às vezes não fica tão satisfeito com ele, mas são males necessários. A gente tem que ficar atento também, né, para não aplicar uma ferramenta de forma que não considere o que o usuário faz. Então, o Dantas mesmo citou, ele tem vários programas de segurança. A gente tem situações aqui em que o próprio cliente também exige o seu antivírus, então funciona mais ou menos como uma interação medicamentosa ali, em que dois médicos têm que conversar para saber se um não vai atrapalhar o outro. Então, se o cliente já tem um, ele exige, por que eu vou obrigar o cara a usar o da DTI se isso vai, na verdade, atrapalhar os dois? Então, a gente tem que ter também esse bom senso para poder entender que a segurança, no geral, é o mais importante, e não aplicar a ferramenta cegamente ali. Então, além do antivírus, que ele é capaz ali de inabilitar um malware e tomar ações em cima do dispositivo, a gente trabalha também com ferramentas de monitoramento constante. Então, são ferramentas que não necessariamente ela vai travar o seu computador no momento que ela detecta, mas ela é capaz de trazer reportes muito precisos de agentes maliciosos na sua máquina. Nós temos até uma história engraçada sobre isso, né, Lucas? Sim, velho. Nossa senhora. Uma vez, né, a gente foi fazer uma apresentação lá pra guilda, onde a gente ia fazer engenharia reversa de um vírus, né? Só que, na verdade, uma das maiores dificuldades foi baixar o vírus no meu computador, porque o Sophos não deixava. Não, e foi tipo, até zoei com o Pedro que foi o trabalho mais fácil pro Sophos, porque o arquivo chamava vírus.zip. Aí também, né? Mas aí eu fico até pensando nisso que você está falando, Pedro, porque assim, querendo ou não, a gente está numa empresa de tecnologia, os usuários são menos leigos do que, né, a grande maioria da população. E eu estou entendendo que você está falando que o Sophos talvez ele não é só um antivírus, ele tem outras coisas por trás. Mas aí eu fico pensando nessas coisas que a gente tem conversado, se não valeria, sei lá, né, por qual que é a grande vantagem, que eu ainda realmente estou aqui me questionando se eu quero ter os seus na minha máquina, que eu estou brincando. Não, mas sério, assim, eu estou questionando porque não somos usuários leigos, né, assim, como a grande maioria da população, né? Eu não sei se o Pedro vai falar justamente sobre isso, mas imagino que a nível corporativo você tem muito mais a perder também, Exatamente. Pois é, porque é isso que ele falou, né? Temos muito mais a perder. É isso A que eu nível quero pessoal, entrar você um vai pouco fazer o quê? mais. Você O que vai que é? wipar seu HD e o máximo que vai acontecer é você perder aquelas fotos íntimas que você foi ameaçado mais cedo, né? A nível corporativo, o buraco é mais embaixo, né, Pedrão? É isso que eu quero ouvir, o exatamente. usuário ele é mais treinado, mas ele também tem acesso A mais coisas, né? coisas Sim. que a pessoa do dia a dia não tem. Então, a gente já teve situação, por exemplo, que um desenvolvedor foi fazer o download de uma biblioteca específica, o arquivo em si não era malicioso, mas no momento do download ele teve contato com um IP malicioso que junto do arquivo veio um malware, um agente malicioso do tipo Raccoon Stealer, que ele rouba credenciais. Então, um exemplo de importância, né, da interseção de ferramentas. O Sophos não foi capaz, naquele momento, de banir, de impedir a ação, mas a ferramenta complementar que a gente tinha, que era o MDE, que é uma versão mais parruda do Windows Defender, vamos dizer assim, ele foi capaz de rastrear totalmente as ações do agente. Ele printou ali, segundo por segundo, os momentos que o agente estava roubando a credencial do usuário, à medida que o usuário ia... agora eu estou no Chrome, ele capturava do Chrome, agora eu estou em tal, ele capturava. Então, a gente conseguiu muito rapidamente identificar isso, abordamos o colaborador, ele trocou todas as senhas, fizemos ali aquela limpeza geral, mas foi um caso que era uma pessoa treinada, estava baixando uma biblioteca que era necessária para o projeto, mas em algum nível ali tinha essa conexão com esse servidor malicioso e a infecção aconteceu. Então,
as pessoas que desenvolvem, né, os vírus e esses agentes, elas estão cada vez mais arrojadas. Então, a gente não pode acreditar que o usuário vai ser capaz de 100% das vezes se proteger disso, porque muitas vezes não são situações óbvias, né? Não é um e-mail sim. piscante, não é Com nada suas tão... fotos íntimas, ou então aquele, né? As fotos da nossa festa ficaram ótimas. Exato. Ponto .exe. É. Mas realmente, assim, as empresas têm muito mais a perder, né? Assim, os usuários têm... E eu acho que tem uma outra coisa também, né? Que quando o usuário, ele acessa por ele próprio, o ônus é totalmente dele, né? Isso. E quando o usuário acessa pela empresa, o ônus é da empresa. Sim, Então, querendo totalmente. ou não... E às vezes nem da própria empresa, né? Como se ele perder um código-fonte que é de um terceiro que É, contratou a gente. exatamente. Ainda é pior, né? Uhum. É o que eu ia dizer, né? Imagina o tamanho do buraco, né? Considerando a DTI, por exemplo, que terceiriza serviço para outros clientes, né? A gente perder dados aqui da DTI já seria um prejuízo enorme. Agora imagina perder de um terceiro o Exatamente. processo que não seria E para querendo ou não, nós temos que arcar, né? recuperar. A Com culpa foi certeza. nossa. Sim, total. Né? E a gente tem pesquisas aí que falam que as empresas, para se recuperar de um ataque de phishing, por exemplo, gastam pelo menos $1,5 milhão para conseguir se recuperar. Então, assim, financeiramente, é um gasto que é muito justificável a gente investir nessa segurança corporativa, né? Uhum. Sobre a sua pergunta do antivírus mobile, Fernandinha, eu acho uma ótima ideia, viu? Também depende muito do porquê que você está colocando e as coisas que você está acessando ali dentro do seu celular. Mas uma camadinha de defesa extra nunca é demais, principalmente quando a gente está lidando com Android. O iOS, ele é um alvo menor, mesmo porque a parcela de mercado, agora que está aumentando, né, mas a parcela de mercado era menor. Então, assim, a dificuldade para se desenvolver e as pessoas competentes que vão desenvolver um vírus focado em iOS, elas são reduzidas em relação às pessoas que têm conhecimento de Android, que são linguagens mais comuns, assim, tem princípios que são mais conhecidos dentro do mercado de desenvolvimento. Então, assim, quer utilizar um antivírus dentro do aparelho telefônico? Pode utilizar à vontade. Mas, ao mesmo tempo, tenha noção de que os antivírus mobile, eles estão passando por um processo de nascença e evolução, tal qual os antivírus desktop passaram alguns anos atrás. Claro, isso está vindo muito mais rápido, né? Afinal, já temos uma experiência vasta dentro do desktop que pode ser migrada para o mobile. Mas, ainda assim, estamos começando a caminhar. Uhum. Acho que entra nessa mesma discussão também, né? De tipo assim, querendo ou não, o antivírus ele nunca vai te proteger 100%. Com certeza. E você tem que O estar que eu muito já mais vi de atento, gente né? baixando a APK do Google e desabilitando aquela marcaçãozinha, né, e permitindo instalar. Ah, meu celular deu pau. Por que será? Mistério. Poxa. Aí, né, só para a gente trazer uns dados aqui para complementar essa discussão como um todo, né? Então, o primeiro dos dados aqui é que mais de 70% dos e-mails de phishing são abertos pelas pessoas, pelos alvos, né? A gente tem cerca de 1,6 milhão, né, de dólares em gastos na recuperação de ataques de phishing por parte das empresas. E 1/3 de todos os vazamentos de dados em 2018 envolveu algum tipo de phishing. Esses dados são do Dataprot. Deixa eu ver. Acho que. Ah, tá. Aí no Brasil, né, a gente tem. Durante o primeiro semestre de 2022, foram feitas 31,5 bilhões de tentativas de ataque cibernético. Aí, né, tipo assim, para contextualizar esse número, né? Não é tipo. Tipo, são. Tipo, instâncias mesmo ali de, né, registradas ali, alguma requisição que foi considerada ali realmente maliciosa. E 64% das empresas ao redor do mundo inteiro já sofreram algum tipo de ataque. Então, assim, assim, é um cenário assustador, né? 74 é, assim, é muito grande. E eu É vou, assustador. 64. vou dar uma de papagaio e repetir um dado que eu já falei em outros episódios aqui, mas de acordo com a IBM, em 2021, a média de tempo para uma empresa descobrir que foi atacada entre o primeiro dia do ataque e o dia que ela descobre que foi atacada era de 280 dias. Nossa. Então, assim, você vai ficar uma eternidade sendo atacado sem Nossa, saber que foi total. atacado, né? Talvez você tenha um backdoor no seu servidor, você tenha um dado sendo corrompido, 1 centavo da sua conta sendo desviado em toda transação, né? E você vai demorar uma média aí de 280 dias para perceber isso. Tem uns dados aqui também sobre senhas, acho que é interessante compartilhar.
Tem uma pesquisa que saiu esse ano aqui, encomendada pela Avast. Fala assim, 66% dos brasileiros dizem saber a senha de uma outra pessoa. Desses, 73% sabem do atual parceiro e 18% do ex, inclusive. A gente não vai falar aqui de relacionamento tóxico, mas troca a senha depois que terminar, é uma boa dica. Tem outro dado aqui também, que 64% também falou que tem acesso especificamente ao Facebook. Então, voltando naquela ideia de como mitigar o risco, acho que só de você não compartilhar sua senha com as pessoas, você já está reduzindo muito. Porque, como a gente pode ver, tem muita senha rodando por aí, de fácil acesso, vamos dizer assim. E quando você compartilha isso, o risco ele aumenta exponencialmente, né? Porque, às vezes, o cara passa a sua senha para outra pessoa sem você saber. Então, são dados que acontecem muito. Então, vamos deixar vamos ficar fora desses 66 para que outras pessoas sejam mais atrativas de sofrerem golpe do que a gente. Finalmente eu tenho embasamento científico para não deixar minha namorada ver meu WhatsApp. Meu Isso Deus. aí. Ô, gente, e voltando então, né, no assunto principal, que é de segurança pessoal, tem algumas coisas assim, né? A tecnologia ela vem, né, para nos ajudar muito, facilitar a nossa vida, né? A gente já falou sobre o aplicativo do banco, deixar em casa, mas isso acaba comprometendo a usabilidade. Enfim, a gente já falou muito sobre isso, sobre essa usabilidade e o quanto a gente às vezes fica batendo entre ser totalmente seguro ou estar surfando na onda da tecnologia e estar aproveitando de todas as facilidades que a gente tem visto, né? E uma facilidade que eu vejo muito e que eu uso muito e que eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre, é a parte do pagamento por aproximação. Pagamento, cartão configurado no smartwatch, cartão configurado no celular, o próprio cartão físico a gente usar como aproximação. Queria ver com vocês o que vocês acham em relação a isso, né? Se isso é uma má prática ou não. Porque, por exemplo, né, naquela história do carnaval, uma das coisas que estavam lá tire a aproximação do seu cartão. E eu entendo, né? Porque afinal as pessoas estavam ali passando a maquininha, sei lá, no seu bolso, né? Então, enfim, o que vocês acham sobre? Não usem. Então, acho que sim, a gente pode falar até de um dos princípios, né, das formas de pagamento, né, e da segurança no geral de login, é que para você entrar, né, ou para você pagar algo, o sistema verifica algo que você tem e algo que você sabe, né? Aí o cruzamento dessas duas informações, assim, seria, né, traria segurança. Primeiro porque se fosse algo só que você tem, o simples roubo daquele item, né, já permitiria que a pessoa acessasse. E se fosse algo só que você sabe, qualquer outra pessoa que soubesse também poderia acessar sem precisar daquele item físico ali, né? E a funcionalidade de aproximação, ela elimina esse princípio, né? Basicamente, para você conseguir pagar, você só precisa ter algo que é o cartão. Então, assim, eu acho que, de fato, é uma facilidade, mas que, se não for essencial para você de utilizar, eu recomendo fortemente de não usar aproximação de nenhum tipo. E como a gente comentou, né, os bancos hoje eles oferecem funcionalidades ali para que você proteja um pouco mais essa funcionalidade de aproximação, né? Então, tipo, às vezes configurar para que uma determinada quantidade de pagamentos possa ser feita diariamente por aproximação, ou limitar a quantidade de dinheiro que pode ser transferido por aproximação, né? Então, assim, existem várias formas de mitigar um pouquinho desse risco, mas que é um risco sim, é complicado. Aquela aproximação por celular tem, pelo menos a que eu utilizo, tem a verificação do Face ID, pelo menos, né? E assim, ainda assim, para valores maior do que determinada quantidade, ainda tenho que pôr a senha, né? Então é algo que traz mais segurança. Agora, o cartão é de botar. O cartão, rasga esse cartão aí, cara, joga fora, não tem como não. Porque qualquer pessoa que chegar ali perto de você e conseguir fazer a extração desse pagamento, né? E o pior cenário seria, além de ela chegar com uma maquininha para poder aprovar o pagamento, seria ela chegar com uma maquininha Arduino configurada dela mesma, para não só pegar um pagamento, mas pegar as informações do cartão, né?
Porque, então, assim, ele tem um emissor ali que ele devolve as informações para a maquininha. Se você entende o suficiente disso para poder montar o seu próprio sensor, você vai conseguir pegar as informações do cartão e não apenas confirmar o pagamento para a maquininha, né? Então, você poderia confirmar quantos pagamentos você quisesse depois. Uma outra dica interessante também falando de cartões são os cartões virtuais, né? Hoje em dia tem como Sim, se fazer total. cartão pelo banco Esse aí é e brabo. fazer um cartão virtual. Isso é fantástico, porque a partir do momento Cadastrar em sites apenas os virtuais, né? Exatamente. E preferências de uso único, né? Tem bancos que já têm essa funcionalidade. Então, quando eu vou fazer uma compra na internet, eu gero um cartão, faço a compra e acabo o cartão. É quase que um cartão descartável, né? Então, Sim. se você sofre algum tipo de ataque, algum tipo de desconfiança sequer, você pode cancelar esse cartão e criar Além de ter a outro. certeza de onde que veio esse ataque, né? Então, eu tenho um cartão para cada registro permanente que eu tenho que deixar. Então, academia, Netflix, Amazon, coisas assim. Então, se o meu cartão vazar, eu tenho a certeza de onde que ele veio, né? Perfeitamente. Isso é uma dica excelente. Excelente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tirem muito proveito das dicas de segurança pessoal que a gente deu hoje. Eu agradeço muito a participação de todos os nossos convidados. Acho que a conversa foi interessantíssima. E até a próxima. Valeu. Valeu, Champa. Valeu, pessoal. Até mais. Até, gente. Foi Valeu, ótimo. galera. Até Tchau, mais. tchau, gente.